Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, a palestra do Amor e Caridade, online, numa live. Hoje, Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Sérgio Menezes, que fará a palestra Lei de Sociedade. Então vamos preparar os nossos corações, vamos elevar o nosso pensamento para estudar um pouquinho essa manhã de domingo, com alegria, com a força do nosso pensamento, para trazer para os nossos lares a presença dessa equipe maravilhosa do Amor e Caridade, essa equipe que nos sustenta, apesar desta pandemia, estando conosco através do nosso pensamento, da nossa vibração. Então, vamos nos concentrar. Eu queria agradecer as palavras da nossa professora, Sônia Rolim, que ontem mandou pelo WhatsApp palavras tão bonitas, tão carinhosas, a respeito desse trabalho que nós fazemos das palestras, de continuação das palestras através da internet, através desse trabalho fantástico, dessa ferramenta que é a internet. Então, Sônia, muito obrigado, mas tem um grupo muito grande que trabalha com a gente, que faz essa preparação dessas lives, o estudo, é muita gente. Então, a gente tem que agradecer todas essas pessoas. Você botou alguns nomes ali, mas os nomes são apenas já a ponta do iceberg, porque abaixo disso tem muita gente que trabalha nos bastidores nos ajudando, mas valeu a pena. A gente dá um incentivo para esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, agora com essa ferramenta que é a internet. Então, vamos levar o nosso pensamento. Nós vamos ler uma página, vocês vão ouvir, a página de hoje, do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título, O Trabalhador Divino. Então, vamos lá. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, que aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com uma chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra, que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, essa é a nossa página do dia, o Trabalhador Divino, que vem coincidir com o tema Lei de Sociedade, que é a nossa convivência, né? Então, vamos agora elevar o nosso pensamento a Jesus, colocar a imagem do Mestre em nossa mente, vamos fazer a nossa prece de abertura, dizendo assim:
Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Divino Mestre, Rabboni de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade. Obrigado por estarmos ligados através do pensamento, através dessa ferramenta que é a internet, com a nossa casa, o amor e caridade. Esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Envolva os tarefeiros desta casa, Senhor. Envolva a todos que trabalham e continuam trabalhando para que ela esteja pronta para quando voltarmos a nos encontrar. Envolva em especial neste dia o Sérgio Menezes, tarefeiro da casa, amigo nosso. Envolva-o em vibrações de luz, para que ele possa ter o verbo fácil, para que ele possa nos mostrar, através da doutrina espírita, o conhecimento da lei de sociedade. Que os bons espíritos estejam com ele, que a espiritualidade do amor e caridade, essa equipe maravilhosa, o envolva em vibrações de luz, que Ananias, o nosso mentor, chegue e envolva-o em vibrações, nos protegendo também em nosso lar, assistindo e estudando um pouco mais essa doutrina consoladora. Fique conosco, Senhor, nos abençoando e nos protegendo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, muito obrigado pelas palavras. Importante a gente estar junto, né? Mesmo nesse período, né, de isolamento social. É isso. Então eu vou aqui liberar para você a sua palestra. Boa palestra, que os bons espíritos te inspirem. Muito obrigado. Depois eu volto. No final nós voltamos para a gente encerrar. Se tiver alguma pergunta, quem quiser fazer uma pergunta para o Dr. Sérgio, é só colocar no Face, né, ou colocar para que a gente possa acompanhar aqui. Então, quem quiser fazer uma pergunta, no finalzinho ele responde. A gente dá uma olhadinha aqui e responde. Tá ok? Eu fico aguardando vocês. Eu vou botar aqui a palestra dele, tá? E vou sair. Até já. Cássio, está visualizando bem a palestra aí? Está visualizando bem, ela está bem. Todos estão vendo. O slide. Ok, obrigado. Isso. Meus irmãos, então, dando continuidade, a lei de sociedade é uma das leis morais que foram trazidas para nós com o intuito de podermos nos basear sem dogmas religiosos, sem cultos exteriores, sem nenhum tipo de cobrança, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, então é uma fé raciocinada, e Jesus, em momento algum, impôs qualquer tipo de lei ou qualquer tipo de ação para nós aqui neste planeta de provas e expiações. Então é fundamental entendermos que quando a gente comenta lei da sociedade, é um norte, é um farol, é uma referência da conduta do homem de bem. Então, vocês podem notar que eu até coloquei no enunciado a frase espíritas. Podemos melhorar a nossa sociedade. Então, para que existe, não é, uma religião que tem como princípio ciência, filosofia, não é? Então, é exatamente para a gente poder estar raciocinando em termos do que acontece no contemporâneo, no que acontece no nosso dia a dia, baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, sempre se referenciando em Jesus. Sabemos que a casa espírita é um local de consolo, de conforto, aqueles que procuram a casa espírita e que nos procuram, e nós também buscamos no espiritismo uma forma de se confortar, de se consolar. Nesse momento de sociedade um pouco conturbada pela pandemia, eu acho muito importante podermos abordar esse tema junto de vocês. Pedimos permissão para estarmos presente no lar de vocês nesse momento, com a ajuda predominante dos bons espíritos, e que a providência divina nos ajude a poder tocar nossos corações e, dessa forma, podermos suportar melhor esse momento de pandemia. A gente começa lembrando que a felicidade neste planeta é uma felicidade passageira.
Muitas sociedades ricas, os países ricos, apresentam pessoas vivendo com uma incidência muito grande de depressão e suicídio. Hoje isso a gente tem na estatística mundial. E a cada dia nós temos mais cuidados para nos ajudar em termos de dispositivos, medicamentos e exames, mas continuamos com doenças do corpo e da alma. E os corpos são livres. Hoje existe uma liberdade muito grande, mas a gente percebe que, independente da opção de gênero ou de sexo, a gente percebe que existe ainda muito a abordagem do sexo sem amor, muitas uniões sem amor. Então, a gente não está falando aqui no sentido de colocarmos as pessoas com um pensamento negativo. A proposta exatamente dessa nosso estudo de hoje é mostrar exatamente o outro polo que está acontecendo. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa de fazer um histórico, ou seja, no início, na antiguidade, o homem vivia da caça, da pesca, da agricultura, então ele precisava de ter posses, ele precisava de ter uma segurança, ele precisava do minha casa, minha família, minha caça, minha pesca, né? E depois, na Idade Média, esse processo continuou com a economia fechada, a exploração do mais fraco, a exploração do menos favorecido em termos de nascença. E a gente chega na fase contemporânea em que, apesar da invenção da imprensa, das transformações tecnológicas, essa desigualdade ela persiste entre nós. Então, o espírita precisa de, baseado no Livro dos Espíritos, por exemplo, calcar, se apoiar em seguinte entendimento: a vida social ela é natural? E a resposta é que sim, certamente. Demonstramos, portanto, nossa palavra, o pensamento, o afeto, a exemplo das abelhas, por exemplo. As abelhas elas vivem em perfeita harmonia entre si, cada uma tem sua tarefa, uma não é julgada, vamos dizer assim, ou dominada pela outra por, às vezes, desempenhar uma tarefa um pouco menor do que a da rainha. Pelo contrário, todas são importantes, todas têm a sua prioridade dentro da colmeia. Então, a vida social ela é natural entre nós. As desigualdades que existem entre as criaturas terrestres, elas defluem dos atos que as próprias criaturas praticaram em existência passada. Numa sociedade justa, essas desigualdades irão desaparecendo com o passar do tempo. E aí a gente volta para esse período do Covid. A gente vê, de um lado, vamos dizer assim, um exagero, não é? Uma forma, vamos dizer assim, ultra radical de pessoas que estão amedrontadas, isoladas em casa e sofrendo muito com esse isolamento. E, do outro lado, a gente vê pessoas que estão na rua sem se preocupar com o vírus, sem se preocupar em contaminar as outras pessoas. Na verdade, o que é importante a gente entender é que, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão um pouco derrotista da humanidade, a gente vê que isso está fazendo com que todos pensem de uma forma ou de outra, numa sociedade mais justa, numa sociedade em que todos tenham acesso à informação, como vocês podem ver. Hoje nós estamos nos comunicando e hoje está todo mundo igual, ou seja, aquela pessoa que está naquela universidade que tem uma estrutura física gigantesca, hoje a gente tem acesso a essas pessoas pelo computador. Hoje a gente tem acesso a informações e a conectarmos-nos uns aos outros através do computador. Isso diminui aquela desigualdade que a gente estava falando. Antigamente, para uma pessoa poder ter acesso a esse tipo de informação, ela teria que fazer viagens, se dispor, e hoje a gente consegue se reunir dessa forma. Muitas pessoas adoentadas hoje conseguem ter acesso a reuniões como essa que estamos tendo agora. Se a gente colocar isso em termos de educação, em termos de saúde, em termos de segurança, porque também através dessa tecnologia conseguiremos ver coisas maravilhosas acontecendo. Então, a gente precisa de ter o entendimento de que tudo que nos acontece, existe um plano da providência divina orquestrando estas situações, e quando a gente se sente desamparado, quando a gente se sente um pouco em solidão, ou quando a gente se sente um pouco desassistido,
é um momento de elevarmos nosso pensamento e lembrarmos que a providência divina, em vários textos da literatura, já deixou claro que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, soberanamente justo. Então, nenhum de nós vai estar desassistido. Sempre do nosso lado, nós temos o nosso guia espiritual para nos dar força, para passar provavelmente por um dos eventos que a humanidade está passando de maior escala em toda a história da humanidade, e a gente não pode passar por esse momento como espírita sem comentar de como podemos ajudar na sociedade. Dentro desse estudo, vamos adiantar um pouquinho mais para o próximo slide. Aqui a gente vê que muitas pessoas que têm deficiência física, não é? Algum tipo de necessidade especial, que precisam de uma certa mobilidade, e a gente precisa de lembrar que a nossa sociedade precisa de movimentos para ajudar a mobilidade social. Se a gente for olhar nossas ruas, se a gente for olhar as nossas casas espíritas, os nossos colégios, se a gente for olhar os nossos hospitais, se a gente for olhar os nossos serviços de apoio em geral, a mobilidade para a pessoa que tem necessidade especial, ou somente a pessoa que tem uma idade avançada e, com isso, essa senilidade dificulta a sua mobilidade, nós vamos ver que nós não temos ainda um bom preparo para uma sociedade justa em que todos tenham boa mobilidade. Então, a gente chama a atenção para isso, vamos chamar a atenção para alguns pontos durante essa apresentação da Lei da Sociedade, para que nós espíritas possamos ir desenvolvendo e capitaneando ideias que possam ajudar outros irmãos nesse processo. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis naturais. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. E hoje a gente vê assim um processo, não é, de muito preconceito em relação às minorias. Não vamos só falar das minorias, por exemplo, perseguidas em relação aos critérios de raça, não é? Mas também em todos os tipos de minorias, tanto na parte sexual, quanto na parte da crença, quanto na parte da raça, quanto na parte do poder econômico, e a gente precisa de trabalhar muito nisso, não no aspecto de imposição, mas através do exemplo da casa espírita, demonstrando que todos estamos sujeitos às mesmas leis naturais. Vamos nascer negros, vamos nascer brancos, vamos nascer dotados de uma inteligência um pouco melhor, outros em outros momentos de uma certa limitação, dependendo do uso que fizemos da inteligência. Vamos muitas vezes nascer com os nossos corpos físicos perfeitos, outras vezes com alguma dificuldade. Vamos nascer homem, vamos nascer mulher, vamos experimentar, não é, todas as necessidades que tivermos para aprimorarmos o nosso espírito, o nosso verdadeiro ser. Então, dentro desse aspecto, como podemos nos julgar superior a alguém se nós não sabemos quem nós fomos? Vamos dar um exemplo que eu sempre gosto assim, de colocar para a gente poder fixar melhor o conceito. Imagine, por exemplo, uma pessoa que cometeu suicídio, e existe um tabu muito grande sobre o suicídio na nossa sociedade, não é? Cerca de 5% das pessoas têm mesmo assim a transparência em se declarar que existe um familiar que cometeu suicídio, ou seja, existe 95% de tabu na nossa sociedade. E qual a importância disso? A importância disso é que num debate como esse de hoje, muitas vezes, como podemos julgar uma pessoa que cometeu suicídio se não sabemos se em encarnações próximas nós também não cometemos o mesmo suicídio? Como eu posso falar mal de alguém que cometeu um erro se eu também não sei os erros que eu cometi em vidas passadas e nessa presente também não tenho total conhecimento do prejuízo que eu possa ter causado a alguém? Então, a gente tem que lembrar de Paulo em sua supremacia da inteligência, na qual ele coloca que nós precisamos muito mais de compreensão do que de conhecimento. Ou seja, não basta lermos vários livros espíritas
se nós não podemos compreender os nossos irmãos. Numa lei de sociedade, é importante que a gente compreenda que tem uma pessoa que está desesperada e que não quer sair de casa, tem uma pessoa que está desesperada, mas mesmo assim ela sai de casa e não usa máscara, ou tem aquela pessoa que acredita que não haja risco de se contaminar. Essas três pessoas nós temos que procurar trabalhá-las para que elas entrem em um equilíbrio. A busca do espiritismo é trazer o equilíbrio. Então a gente precisa de compreender cada uma dessas pessoas dentro da sociedade para instruí-las, para trazê-las o bom senso e que assim elas possam ser instrumentos úteis para a sociedade e assim nos ajudarmos uns aos outros. Todos nós temos habilidades. Ninguém que veio a esse planeta, ele veio sem uma capacidade. Aquele que tem condições de fazer um alimento, que nesse momento de pandemia ajude através do alimento. Aquele que tem a capacidade de ensinar, que ensine às vezes à distância, se necessário, mas que ensine uma criança que não sabe ler ou um adulto que gostaria de ser alfabetizado. Aquele, por exemplo, que tem alguma habilidade em termos de formação profissional e que se encontra em casa, ou aposentado, ou em isolamento, ou em home office, que ele possa observar, poxa, como é que eu posso ajudar alguém? Como é que eu posso fazer alguma coisa nesse momento de pandemia? Porque essa pandemia, Divaldo e tantos outros já deixaram bem claro que ela veio como uma oportunidade para nós. Se nós interpretarmos essa pandemia como uma oportunidade de nos ajudarmos, isto já vai fazer com que nós tenhamos feito valer a pena esse momento de tanto desalento que vemos na humanidade. E a gente também percebe que se a gente conseguir ajudar a reduzir esse desconforto dos nossos irmãos, nós estaremos também promovendo o bem-estar da sociedade. Então, há um conclame em nosso íntimo, em nossa própria consciência, todos os dias, em momento de pandemia, para que possamos nos ajudar uns aos outros. Uns despertam e ouvem, outros ainda estão um pouco aquiescentes, uns ainda estão um pouco anestesiados pelo processo, mas todos despertarão, pois sabemos que é chegado um início de um processo de melhoria da humanidade, de aprimoramento da humanidade. Muitas vezes vemos uns cometendo equívocos maiores do que cometiam antes da pandemia, mas isso também é uma forma de reação. Como eu disse, nós precisamos de compreender estas pessoas e não de tanto conhecimento que buscamos dentro do Espiritismo. O amor vai superando estas dificuldades desses extremistas que existem entre nós. E o isolamento absoluto, ele é contrário à lei natural? Sim, o isolamento absoluto, ele é contrário à lei natural porque a gente precisa de trocar energia. O nosso campo energético, chamado psicoesfera, precisa de estar em contato com as outras pessoas. Poxa, mas eu estou isolado em casa há 5 meses, eu estou igual a um monge, eu estou igual a uma pessoa que está trancada num convento ou num mosteiro. Olha, hoje, por exemplo, a gente está dividindo o nosso campo vibracional. Com certeza, ao falar com você que me ouve, apesar de eu não saber a amplitude destas palavras, a providência divina, com certeza, e o nosso campo energético está em contato, porque o pensamento ele é palpável, o pensamento ele tem forma, ele é possível de, inclusive, ser irradiado por todo o universo. Então, não existe uma distância que não possamos nos conectar. Então, se uma pessoa, por exemplo, estiver nos assistindo, e é comum algumas lives estarem em outros países, a velocidade do pensamento ela é muito rápida e, com isso, a gente consegue estar conectado. Então, essa forma de isolamento absoluto, mesmo estando em um mosteiro ou isolado em casa pela pandemia, pode ser superada pela nossa conexão mental, como está sendo feito agora. Ok? E o homem é um animal social. A gente sabe isso, vários filósofos, não é? Aristóteles, por exemplo, traz para nós lá atrás esse entendimento de que é fácil da gente entender. Nessa foto, por exemplo, a gente vê que esses búfalos se reuniram para tentar eliminar o
o leão, no caso, que era, não é, uma ameaça para todo o rebanho. Então, é importante, essa manada se une da mesma forma que nós somos animais sociais, a gente não nasceu para viver isolado, a gente sente a falta do toque, a gente sente a falta do cheiro, a gente sente a falta da expressão. Eu concordo que a minha aparência, por exemplo, numa tela de computador, a de vocês, não é a mesma coisa, mas é importante a gente entender que a transmissão no mundo espiritual é do pensamento. A transmissão que existe no mundo espiritual é energética. Então, não é que a gente deva eliminar o contato social, físico, esse contato ele vai voltar a acontecer. Mas, enquanto não acontece, vamos desenvolvendo a nossa capacidade de irradiar o nosso campo magnético e, assim, chegar até o contato daquela pessoa que a gente gosta. Vou dar um exemplo também. Imagine, por exemplo, a sua mãe, a sua avó, a sua tia, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa de outra cidade que participou da sua infância que você não vê há muito tempo. Poxa, pega o telefone, faz uma mensagem com imagem, ou então entre no WhatsApp, ou então alguma mídia social e se comunique com essa pessoa, não para postar coisas que possam diminuir o contato social, mas mensagens edificantes, um simples olá, uma simples mensagem dizendo, olha, você é importante para a gente e estou com saudades. Isso já vai ajudar a reduzir esse isolamento social. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando que não recebem nenhum tipo de contato, mas você precisa de quebrar essa barreira do isolamento e assim teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa no momento de pandemia, que a gente não tem nenhuma previsão de que vá voltar o relacionamento social sem risco para a população. Aqui a gente vê vários refugiados tentando se salvar de um processo de perseguição, buscando uma vida mais segura. A gente lembra, mais uma vez, eu já comentei que algumas fotos eu vou colocar para tirar a gente da zona de conforto. A gente precisa de lembrar que o Brasil é a pátria do Evangelho, não é? O coração do mundo. E a gente sabe que Ismael está à frente desse processo, o grande espírito venerando de Ismael está à frente desse processo para nos ajudar a progredir. Mas nós precisamos de estar preparados para ajudar os refugiados. Refugiados de outros países, refugiados de uma sociedade injusta, refugiados do mundo da droga, refugiados do mundo do comércio do sexo, refugiados, muitas vezes, de uma família bruta, de um processo de abuso sexual, refugiados, muitas vezes, de um processo de detenção prisional e retornando, assim, à sociedade. Então, a gente precisa de estar apto e preparado ao exercício diário de tentar ajudar as pessoas que buscam consolo e conforto na casa espírita. Então, esse exemplo da lei da sociedade que a gente vai colocando é para que exatamente as casas espíritas despertem e comecem a capitanear um acolhimento desses refugiados. Uma pessoa que possamos acolher e que estejam se refugiando de algum processo traumático, já estaremos cumprindo uma boa tarefa junto de nossa opção de amor e caridade. Poderia a humanidade alcançar o bem-estar moral com as suas crenças atuais? Já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então, na Gênesis, no capítulo 18, item 5, a gente percebe que em nós há uma existência precedente a essa existência atual do egoísmo e do orgulho. E a gente precisa de fazer o exercício diário de eliminar isso, porque a época de desenvolver a inteligência já passou. A gente vai continuar desenvolvendo a inteligência, mas a gente precisa de desenvolver agora o amor. O amor se exprime exatamente no momento em que a sociedade está sofrendo, em que a gente possa despertar e acolher as pessoas que estão sofrendo de alguma forma. Então, às vezes, a pessoa que está em casa, ela se sente impotente de ajudar, mas existem 1000 formas de ajudarmos, até mesmo através da oração.
até mesmo da presença de estarmos unidos aqui, desejando uma humanidade mais justa e mais acessível à população, para que possamos lembrar de que precisamos de cuidar melhor da nossa existência neste planeta, dos mecanismos que estamos trabalhando com a ecologia. Será que nós estamos fazendo o descarte correto do material eletrônico? Será que estamos fazendo o descarte correto do óleo de cozinha? Será que estamos fazendo o descarte correto do papel, do metal, do plástico? Será que nós estamos trabalhando para que exista uma humanidade melhor para os nossos filhos e netos? Então, toda essa pandemia e toda essa necessidade da lei de sociedade estar sendo aplicada por nós, espíritas, e também pela humanidade, é importante que nós pensemos a esse respeito. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem precisa e deve progredir. O isolamento acaba nos embrutecendo e nos atrofiando. Então, uma pessoa que chega a uma idade mais avançada e que se isola num quarto e que a família não chama para conversar na sala e que a família não deixa participar das discussões e que aquela pessoa acaba, nos seus anos da senilidade, se isolando, ela está perdendo a oportunidade e a família está perdendo a oportunidade de uma sociedade melhor. Precisamos de valorizar as pessoas que têm deficiência física, necessidades especiais, tanto da parte física quanto mental, mas, acima de tudo, também, lembrarmos que a nossa população envelheceu e os idosos precisam de estar presentes dentro da nossa sociedade. O neto precisa de ouvir o avô. Não é ouvir um sermão, mas é de participar, de que haja uma equanimidade entre essas pessoas, de forma equânime, ou seja, em equilíbrio, em certa distribuição equilibrada, haja tanto a opinião do jovem, quanto a opinião do homem maduro, quanto da opinião do homem já envelhecido. É fundamental que nós façamos assim, nesse período de isolamento, oportunidade dos avós se comunicarem, dos avós participarem, porque para o jovem a tecnologia é fácil, mas para os idosos é mais difícil. Então, para aquele jovem que quer ajudar, participe, ajude as pessoas que não transitam bem nas mídias sociais e na parte de eletrônicos a participarem. E os idosos, não se isolem, procurem se comunicar, procurem participar. Mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiências. E como adquirir experiência? Através das más escolhas. Então, a gente aprende com nossos erros. E muitas vezes a gente vê, no momento em que se discute sobre lei da sociedade, uma lei de sociedade mais justa, algumas pessoas comentarem como se houvessem dois polos, o polo das políticas de esquerda e das políticas de direita. Mas, na verdade, todas as políticas que nós temos em nosso país, em nosso mundo, estão aqui para aprender, para desenvolver. Eu vejo, às vezes, as pessoas comentando que a sociedade do mundo europeu, ou dos americanos, ou dos japoneses, ou chineses, tanto faz, é mais justa do que a nossa. Mas eu lembro que a nossa democracia é muito jovem, nosso país é muito jovem, enquanto esses outros países já estiveram mais de 1000 anos na nossa frente. Então, é importante a gente entender que essa nossa democracia jovem vai melhorando através das más escolhas, como nossas experiências de vida também vão melhorando através das más escolhas. Mas precisamos de fazer todo dia um balanço de nossas escolhas para que não erremos amanhã de novo erros que cometemos hoje. Então, é um processo de autoconhecimento, de autorreflexão e de autoanálise, ou seja, eu vou refletir sobre o que eu fiz, eu vou conhecer e aprender com meus erros, e eu vou analisar a partir de agora melhores situações que eu possa me comportar quando situações semelhantes acontecerem de novo. Então, a gente precisa de valorizar até mesmo os nossos erros para que a gente possa ter um progresso tanto intelectual quanto moral. Se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos pessoas que não errassem, não estaríamos num planeta de provas e expiações.
À exceção dos espíritos que vieram como missionários, todos os outros são iguais e estão no mundo de provas e expiações porque têm falhas, principalmente a nível do egoísmo e também da vaidade, do orgulho. Então, é fundamental a gente combater essas situações que estão enraizadas no nosso espírito, para que, através do desapego, possamos ir progredindo e transformando a nossa sociedade numa sociedade mais justa. Aqui, por exemplo, a gente mostra numa faixa de pedestres, não é, um caminhão parado. Vamos supor que esse caminhão fosse do presidente da casa espírita, do diretor da casa espírita, depende da determinação. É importante que nós estejamos preparados para ir lá e comentar, para educar. O espírita, ele é pacifista, mas ele não é uma pessoa inerte. Então, é importante a gente poder lembrar que nós espíritas temos um compromisso com a sociedade de educá-la. Nós somos tolerantes, mas nós precisamos de ajudar a educar a sociedade. Então, a gente precisa de aprender educadamente a abordar as pessoas e falar, olha, eu gosto de você, mas isso que você está fazendo não é legal. Ou, olha, eu gosto muito de você, mas isso que você fez não foi bom. A gente precisa de melhorar isso. Ou, num caso como esse, procurar a pessoa e falar, olha, essa faixa aí que você parou é prejudicial, você precisa de parar em um outro local. Então, é importante a gente estar preparado para uma sociedade mais justa, na qual nós possamos explanar sobre os conhecimentos do Espiritismo com base no Evangelho, com estrutura do pensamento bem formada, com muita educação, mas o espírita precisa de ajudar a educar a sociedade. Muitas vezes a gente vê a pessoa espírita ser interpretado pela sociedade como uma pessoa que tem que tolerar todas as coisas. Nós não precisamos de tolerar, nós precisamos de ajudar a educar, porque quem ama, educa. Quem ama, põe limite. E como nós pregamos uma doutrina de amor e caridade, é importante que nós possamos também educar e colocar certos limites em situações que precisam de ser educadamente abordadas. Na questão 769 do Livro dos Espíritos, como todos os gostos são também naturais, porque o do isolamento absoluto é condenável se o homem encontra nele satisfação? É uma satisfação egoísta, porque condena muitas vezes a pessoa a uma vida inútil. Por exemplo, a pessoa se isolou porque ela está buscando autoconhecimento. Se for uma situação na qual ela está fazendo uma viagem introspectiva e vai voltar melhorada a fim de ajudar a humanidade, é uma situação aceitável. Mas muitas vezes a pessoa se isola em um mosteiro, a pessoa se isola em um voto de silêncio, a pessoa se isola em um voto de isolamento, sem nenhum propósito de uma vida que possa ser, no mundo espiritual, valorizada como uma oportunidade. A gente não pode esquecer que muitas vezes a gente ora para nossos filhos não sofrerem nada, a gente ora para que aquela pessoa querida não tenha nenhuma dificuldade, mas é uma forma equivocada de orar. A gente precisa de orar pedindo inteligência para os momentos difíceis, tolerância nas dificuldades e agruras da vida, a oportunidade de resignação nos momentos de dificuldades financeiras, religiosas, amorosas ou de saúde, enfim, a gente precisa até mesmo de aprender a utilizar a nossa encarnação de uma forma que a gente entenda que os nossos familiares precisam de passar por dificuldades, que nós precisamos de passar dificuldades para que a gente possa progredir e evoluir e quitar nossas dívidas. O mundo de provas e expiações é um mundo em que você veio para quitar dívidas. Como bem disse o Mestre Jesus, há necessidade que os escândalos ocorram para que nós possamos progredir. E esses escândalos a que Jesus se referia naquela época, quando a gente vai ver a tradução para o judaico, não é escândalo de fazer um escândalo e sair gritando pela rua nu. Na verdade, as dificuldades que chamam a atenção da sociedade precisam de ser trabalhadas em nós para que nós possamos progredir. E na política? Emmanuel e Joana de Ângeles afirmam que Jesus
está no leme desse barco, na atual tempestade que assola a terra. Porém, esse conhecimento não deve servir para que nos acomodemos no fundo da barca, procurando nos esconder do acerto de contas com nossas mazelas do passado e do presente. Por quê? Porque a gente precisa também de ter um posicionamento perante a sociedade para que a gente entenda que se a gente continuar recolhidos, sem nos manifestar, porque os bons são tímidos e os, vamos dizer assim, os ainda imaturos, os maus, os imperfeitos, as pessoas que querem se dar bem em cima das outras, eles são mais sedutores, eles são mais assim, extrovertidos, porque faz parte do processo deles de fazer um processo de explanação maior. Então, a gente precisa de se posicionar muito bem perante a sociedade para que essa sociedade seja uma sociedade mais justa, ao invés de ficarmos no fundo do barco esperando uma maré melhor para a gente se pronunciar. É claro que eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de abordagem em sentido de fazermos campanha política, mas nós precisamos de conversar com os nossos filhos, os nossos irmãos, nossos colegas de jornada, para que nós possamos, assim, propor uma sociedade mais justa, com um sistema mais justo, com uma forma de encararmos a sociedade com uma visão espírita. Esse é o objetivo dessa apresentação de hoje. No Livro dos Espíritos, a questão 932 reforça essa ideia. Porque, neste mundo, os maus exercem geralmente mais influência que os bons, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, os bons, quando quiserem, assumirão a preponderância da sociedade. Então, Kardec, ao perguntar aos espíritos, já sabia das nossas limitações e os espíritos já deixavam bem claro que numa sociedade mais justa, os bons também se manifestarão. É importante a gente ter esse entendimento. E aí, a gente lembra de Joana de Ângeles falando do trabalho voluntário. Poxa, como é que a gente pode ajudar essa sociedade agora, nesse momento? Através do trabalho, o qual não decorre troca nem permuta de remuneração. Ele se modifica crescendo no sentido moral e espiritual. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. Então, Joana deixa claro, e aqueles que fazem trabalho voluntário hão de concordar comigo, que quando a gente consegue promover um trabalho voluntário, chega um certo momento que a gente não sabe mais quem está sendo ajudado. Se somos nós que estamos fazendo o trabalho voluntário ou a pessoa que está recebendo o trabalho voluntário. Porque a gente volta desse trabalho voluntário muito melhor do que quando chegou. E dimensionar isso é muito difícil, mas assim um exemplo prático, como eu costumo comentar. Às vezes a gente está fazendo um atendimento voluntário e a pessoa que sofre, ela está passando por um sofrimento enorme aos nossos olhos, mas resignada, ela consegue superar e nos inspira. E às vezes a gente vê o oposto. A gente vê uma outra pessoa que a gente está atendendo, que ela está passando por um problema que para nós ele nem é tão grande, mas para aquela pessoa representa uma grande dificuldade na vida dela. Então, a gente também sai dali aprendendo a compreender melhor as pessoas, a entender melhor essas pessoas, e assim a gente consegue progredir como ser humano, ajudando ao próximo. Então, eu costumo dizer que o trabalho voluntário nos ajuda a dimensionar a nossa dor. A gente consegue perceber pessoas que resistem a dores muito maiores do que nós, e isso nos inspira. Então, é muito interessante, nesse momento de pandemia, pensar em se fazer algum trabalho voluntário, mesmo sem sair de casa. Existem várias oportunidades esperando por nós. Doação de medula óssea, por exemplo, é uma oportunidade. A doação de medula óssea é uma transfusão sanguínea, por enquanto ainda não estamos fazendo aqui em Cabo Frio, mas é possível fazer no Rio quando essa pandemia permitir. A doação de sangue está sendo feita em Cabo Frio, é um gesto muito interessante, porque todos nós temos sangue para doar. Nessa época de pandemia, está faltando sangue para todas as oportunidades, para atender a emergência, para fazer cirurgias eletivas, para ajudar pessoas hemofílicas, pessoas que têm leucemia, pessoas que estão tratando de câncer, enfim, o nosso sangue é muito útil para as pessoas. E como espíritas, a gente doar nosso sangue, literalmente, é muito interessante. Se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra,
não basta dar-lhes lições de moral. Essas lições de moral, nós temos aprendido elas em todas as reuniões públicas, como essa que nós estamos fazendo agora. Mas vejam que Allan Kardec, em obras póstumas, deixa bem claro que é preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, que é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, a época de catequizar, de fazer aquela oração, de fazer aquela lição de moral, de apresentar um trabalho ou um estudo dentro da casa espírita, ela foi importante, mas agora é importante também a gente tentar fazer uma autoanálise e tentar combater em nós essa origem do mal que está mergulhada intrinsecamente no orgulho e no egoísmo. Então, isso a gente não tem como apresentar numa palestra ou numa lição de moral de uma parábola, mas a gente precisa de despertar em todos o desejo de desapego, de procurar ajudar para termos uma sociedade melhor. Na questão 770, e que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? São aquelas pessoas que vieram ao planeta e que, muitas vezes, elas têm uma oportunidade de serem herdeiros e passam pelo nosso mundo sem fazer o bem, sem fazer o mal, curtindo a vida, mas sem causar dano nenhum, nenhuma pessoa, sendo pessoas que passam daqui de forma inerte. Ou, muitas vezes, pessoas que desde jovem resolvem a se dedicar a uma religião, vão até um mosteiro, vão até alguma região e fazem uma reclusão absoluta, sem contato com o ser humano, para não se contaminar com os seres humanos. É um duplo egoísmo. Ao não nos envolvermos, nós não desenvolvemos as nossas faculdades e nem praticamos o bem. Então, imagine que nós temos uma multidão de pecados. E aí a gente recebe como uma prova reencarnatória uma herança muito grande de dinheiro. Isso não nos obriga a trabalhar, não nos obriga a ter dificuldades, e aí a gente resolve se isolar dos problemas do mundo e só curtir a vida. Então, isso acaba fazendo com que a sua multidão de pecados acrescente-se agora mais uma encarnação, com mais um pecado, porque todo bem que a gente deixa de fazer nos será cobrado, porque todo bem que a gente faz foi uma oportunidade de quitar a nossa multidão de pecados, e assim a gente vai reduzindo a nossa dívida. Então, é fundamental a gente ter esse entendimento de que mesmo em períodos de isolamento, a gente precisa de ajudar ao próximo. Paulo dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo lhe convinha. Então, é importante a gente entender que se a gente quiser ficar em casa durante esse período de isolamento e não fazer nada pela sociedade, é lícito, não é uma coisa que vá ser ruim. Mas, se a gente puder se reunir mais, como reuniões como essa de hoje, se a gente puder interceder ligando para as pessoas amigas, se a gente puder mandar uma mensagem, olha, você é importante para mim, estou com saudade de você, apesar do isolamento, estou pensando em você. Se puder fazer a caridade de ajudar ao próximo, nós vamos estar progredindo. Aqui são duas fotos da cantora Britney Spears. A gente demonstra aqui, porque é uma foto de conhecimento público, e a gente vê as pessoas muitas vezes não entendem o que a droga pode fazer, mas a gente precisa de compreender que as pessoas que têm qualquer tipo de vício por computador, vício pelo alimento e acaba ficando obeso demais, pessoa que tem vício por droga, como foi o caso dela, precisa de ser acolhida na casa espírita, precisa de ser confortada na casa espírita, sem julgamento, sem pré-julgamento, sem preconceito, sem nenhuma forma além do amor, como foi Cristo. Cristo procurou as pessoas analfabetas, pescadores, prostitutas, cegos, leprosos, deficientes físicos, pessoas que estavam sendo obsediadas, enfim. Nós precisamos de buscar os que sofrem, porque é para isso que o Espiritismo veio, para ajudar os que sofrem. Na questão 770, mas se esse retraimento tem por fim uma expiação como a imposição de penosa renúncia, fazer maior bem do que o mal que se tenha feito é a melhor expiação. Então, é importante a gente entender que se uma pessoa cometer um crime muito terrível, ela precisa de seguir os exemplos de Paulo, que depois de ter sido o algoz de crianças, idosos e homens adultos e mulheres, se transformou no apóstolo da luz,
na nossa grande esperança que trouxe para nós a oportunidade dos não circuncidados conhecerem Jesus. Ou a exemplo de Maria, que viu seu filho perfeito sofrer males que não merecia, ao invés de entrar em depressão e se isolar, arregaçou as mangas e foi ajudar as pessoas que eram viajantes com ungüentos, com uma sopa, com um evangelho, com uma palavra de amor. Então, esses exemplos precisam de ficar na nossa mente e não um retraimento por uma culpa muito grande, porque a culpa traz para nós doenças do nosso corpo, mas não traz progresso moral. Em nenhuma parte do Evangelho existe a necessidade de culpa. A gente ter o entendimento de que erramos faz parte do processo, mas culpa, hora nenhuma, existe no Evangelho a necessidade. Kardec nos convoca, portanto, a não entendermos a lei de causa e efeito literalmente entendida, pois seria fatalismo e, consequentemente, nos levaria à lei de Talião. O que significa isso? Numa lei de sociedade justa, a lei de causa e efeito ela não é empregada, e sim a lei de ação e reação. Por exemplo, uma pessoa que em encarnações anteriores era muito egoísta, era uma pessoa muito orgulhosa, e que adquiriu certas dívidas, se nessa encarnação ele já entendendo melhor do que passou, ele se transforma numa pessoa melhor, mais caridosa, que pratica o bem, é claro que os seus crimes de encarnação anterior serão atenuados, serão reduzidos, serão amortecidos. O contrário também é verdade. Essa mesma pessoa que foi orgulhosa, que foi vaidosa em encarnações anteriores, é claro que se ela continua egoísta nessa encarnação, as suas dívidas de encarnações anteriores serão agravadas. Então não é olho por olho, mas sim a dependência da nossa intenção. Qual foi a intenção que a pessoa tem ou teve em encarnações anteriores? Muitas vezes a gravidez não desejada, ela é presente entre nós, na casa espírita, na nossa sociedade. E a gente lembra aqui da valorização da vida. Então é importante que a casa espírita também capitaneie ideias para que possamos receber e confortar mães de gravidezes indesejadas, pessoas que pensam em eutanásia de algum parente, pessoas que pensam em suicídio, tão presente na nossa sociedade entre jovens, adultos, pessoas que estão em processo de não valorização da vida, até mesmo ao se expor ao vírus de uma forma desnecessária. Então é importante a gente colocar o nosso pensamento da casa espírita voltado exatamente para a valorização da vida, que é uma das formas de mostrarmos a sequência de uma lei de sociedade mais justa. Na questão 771, que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses, sim, se elevam ao se rebaixarem. São as pessoas que participam de programas de voluntariado, ajudando aos que sofrem ao longo do mundo. Eles têm duplo mérito de se colocarem acima dos seus prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho, associando aqui uma lei da sociedade e uma lei do trabalho. Mas será que todos nós temos que ser missionários e irmos para o sul da África para ajudar as pessoas? Não necessariamente. Eu tenho certeza que aqui em Cabo Frio tem algum vizinho seu precisando de ajuda, eu tenho certeza que existe aqui em Cabo Frio alguém que está precisando de alguma forma de caridade. A gente só precisa de estar com o coração aberto que o trabalho aparece. Vamos refletir, vamos pensar o que nós podemos fazer para ajudar ao próximo aqui na nossa região. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo, resolvendo dificuldades e consertando problemas. Então, Joana de Ângeles, em Leis Morais da Vida, deixa claro que a vivência cristã é uma vivência de fraternidade, procurando resolver os problemas que aparecem ao longo do caminho. Na questão 771, o que procura no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos não é o retiro absoluto do egoísta, ele não se isola da sociedade porque trabalha para ela. É o exemplo de uma pessoa que sai para fazer um trabalho, aprendendo e voltando depois para dividir isso com a sociedade. Então vejam que
o Espiritismo ele deixa bem claro que existe uma lei de sociedade, não no sentido de uma lei para ser julgada, mas que existem certas possibilidades justas e equilibradas de bom senso. O Papa Francisco traz para nós uma orientação muito interessante da Igreja Católica, que Deus não castiga, ele oferece os caminhos, as oportunidades. Então a gente vê aí essas crianças de hoje, não é? Recebendo o estudo em certas escolas privadas e as escolas públicas numa inércia muito grande, sem conseguir acessar essa desigualdade. Então, oremos para que os nossos governantes possam assegurar a essas crianças uma oportunização de um equilíbrio, de uma sociedade melhor. Tenho certeza que, da mesma forma que me incomoda a várias pessoas. E, como eu falei, são através dos erros da nossa sociedade que teremos uma sociedade mais justa. Então, a gente não precisa de se culpar pelos erros, mas em buscar soluções, como o Papa Francisco bem disse. Aqui a gente lembra das dificuldades que existem, não é? Na aceitação, muitas vezes, da diferença de raça, e isso é fundamental nós entendermos que somos todos espíritos em um processo reencarnatório multimilenar nesse planeta de provas e expiações, ou em outras orbes que haverão essas desigualdades, e a Casa Espírita precisa de combater essas formas de preconceito das minorias. Na questão 772, o que pensar do voto do silêncio? A gente já comentou que Deus condena o abuso das faculdades, e o silêncio priva-nos das relações sociais. Então, você tem a faculdade de falar e não usa, você tem a faculdade de ensinar e não usa, você tem a faculdade de poder ajudar e você também não faz. Então, a gente precisa de fazer bom uso das nossas faculdades. O mandamento honrar vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, já que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seus pais. Então, é importante a gente lembrar de amar os nossos pais, da mesma forma como eles nos amaram. Isso ajuda porque a família é um laboratório. Se a gente vai bem dentro da família, com certeza a gente vai bem dentro da sociedade. Agora, quando a gente coloca aquele verniz social e na sociedade parece que está tudo bem, mas dentro de casa a gente não é uma pessoa boa para a nossa família, nós não fomos bem no laboratório principal, porque é na família que nós estamos mais sendo testados. Podem observar que toda família tem um familiar problema, toda família tem um familiar que é um apoio, toda família passa por uma dificuldade, enfim, faz parte do processo aquela família crescer junta. E aqui nessa foto a gente mostra a diferença, a desigualdade social. De um lado, prédio com apartamentos todos com piscina na varanda, parece ser com quadras esportivas, parece ser de alto luxo, e um muro dividindo do outro lado uma comunidade com grandes dificuldades de moradia. Então a gente precisa de rever esses conceitos de nossa sociedade. Numa entrevista de emprego, é importante a gente dar oportunidade para as pessoas que já falharam. E, muitas vezes, entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer. Então, os animais vivem a vida material e não a moral. E, às vezes, a gente vê as pessoas tentando colocar a nossa sociedade como precisasse de ser vinculada à sociedade animal. É um erro muito grande. Nós não podemos agir pelo nosso instinto de conservação. Esse instinto existe dentro de nós, mas agora nós precisamos começar a agir pelo nosso instinto moral, o desenvolvimento da nossa inteligência moral para deixarmos o ser animal para trás e buscarmos o ser hominal. E essa busca do hominal vai nos levar a um futuro bem distante sermos seres angelicais. Então a gente precisa de eliminar em nós a bestialidade, a animalidade, aos poucos, e assim a gente poder ganhando mais espaço na nossa capacidade hominal e valorizar assim a oportunidade que Deus nos deu. A gente vem chegando ao fim, a gente lembra aqui da união homoafetiva, a gente precisa de estar preparado dentro da casa espírita para entender que em toda a doutrina só se refere ao ser como a criatura. Hora nenhuma a gente vê a doutrina se referindo ao homem ou à mulher. Então é importante a gente entender que dentro das uniões, havendo amor,
toda união amorosa é bem vista aos olhos da nossa sociedade. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de famílias entre os homens não são mais resultados do que os costumes sociais. E aí cai nos mesmos processos que nós falamos ainda há pouco. Nós não precisamos de nos comparar aos animais, pelo contrário, nós precisamos de nos distinguir dos animais, porque nós temos dentro de nós o princípio inteligente e a capacidade da evolução moral. A gente lembra aqui que muitos idosos passam os seus dias no ostracismo, não é? Fazendo jogos de cartas, jogos de dama, jogando paciência no computador. E a gente dá uma mexidinha também, provocando um pouco, saiam da zona de conforto, não passem seus dias assim. Se sua família não deixa você participar, participe de atividades em grupo, em sociedade, filie-se a certas situações que podem ser feitas pelo computador, a certos grupos, a certas sociedades, a certas oportunidades que existem para que você seja atuante, para que você acorde de manhã e tenha planos e tenha sonhos. Não seja um idoso que acorda de manhã e não tem planos e não tem nenhum tipo de sonhos, porque a vida é feita de sonhos, de oportunidades e de objetivos. Não deixe a sociedade colocar você como um idoso sem nenhum tipo de proposta nem sonho. A vida é muito mais do que isso e não sabemos quem vai embora e nem quando a gente vai embora. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, o retorno e o fortalecimento do egoísmo se nós perdêssemos os laços de família. Deus permite que na família ocorram aquelas relações que a gente já comentou, familiares problemas, espíritos antipáticos ou estranhos, o propósito é exatamente da gente progredir. A gente precisa de sempre ser um instrumento útil, conforme a gente está vendo aqui, uma pessoa utilizando o pente para não bater o martelo no seu dedo, a gente precisa sempre de usar a nossa inteligência para que a gente possa oportunizar situações que nós não nos machuquemos. A proposta aqui é exatamente a gente lembrar que a gente precisa de ajudar as pessoas sem se contaminar com esse vírus. Então, a gente precisa de usar nossa inteligência para ver qual habilidade eu tenho, como eu vou utilizar isso para ajudar a sociedade sem me contaminar. Porque muitas vezes eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou idoso, eu estou grávido, eu tenho doença pulmonar ou cardíaca. Mas eu quero ajudar porque eu sou uma pessoa que quero fazer o bem. Então, da mesma forma que essa pessoa utilizou o pente como instrumento para não se ferir, procure ver qual a forma de instrumento que você vai poder para fazer uma lei da sociedade mais justa e mais equilibrada para o nosso progresso. Se não mudarmos o nosso lar dentro dos padrões cristãos e espíritas, nossa sociedade não será espírita nem cristã. Eu vou passando do tempo, mas agradeço a oportunidade. As obras que a gente se baseou foi Leis Morais da Vida, de Divaldo, ditado por Joana, Leis Morais da Vida, de Rodolfo Caligares também, que é muito interessante, e, é claro, o Livro dos Espíritos. A vocês que tiveram paciência de me ouvir até agora, muito obrigado, que Jesus possa abençoar vocês, possa trazer paz, possa trazer tranquilidade. Eu vou pedir a permissão para fazer a oração final, dando continuidade. Sérgio, está me ouvindo? Sim. Vamos fazer a prece no final, porque tem uma pergunta e uma colocação aqui, antes de terminar. Ok. Tem uma pergunta da Maria Ivaniza, a nossa Ivaniza, lá do Amor e Caridade. Ela diz o seguinte: bom dia, Sérgio. Concordo com você quanto a ajudar e educar, mas hoje há um nível de intolerância tão grande entre as pessoas, elas não aceitam que lhes chamem atenção, chegando às raias da ignorância e, muitas vezes, partindo para o extremo das grosserias, não só verbais, mas física. Então, creio que há um certo receio ao tentar educar alguém em certas circunstâncias. O que você poderia dizer sobre isso? O que fazer nessas situações? Então, eu agradeço a pergunta, um bom dia para você também. Eu acho importante, assim, a gente colocar, então, para ser didático, em 3 situações. A primeira situação que eu acho importante é na nossa própria casa. Às vezes a gente tem um filho, um irmão, um cunhado, um parente, e essa pessoa comete vários equívocos.
e ela não aceita ser corrigida. Nesta pessoa, se você não percebeu o momento correto, que você já conhece ela, você não percebeu o momento correto, você pode, durante o sono dela, em que ocorre o desdobramento desse espírito, você interceder a favor dela, pedindo que ela tenha mais compreensão e que ela progrida e evolua. E eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, você vai perceber resultados maravilhosos, porque esses resultados ocorrem. Pode não ocorrer no tempo que a gente gostaria, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas, com certeza, resignadamente, você persistindo fazendo essas orações, você vai ver que isso vai ocorrer. Outra forma também, nesse familiar difícil, ao invés de apontar os defeitos dele, é quando ele promover uma coisa correta, por exemplo, ele colocou a chave no chaveiro, na entrada da casa. E aí você elogia, olha que bom, você colocou a chave ali, eu estava precisando mesmo de começar a colocar ali, vou começar a colocar também. Então você se coloca numa situação de fazer elogios, você não mais destaca os defeitos dessa pessoa e ele progride. A outra situação é aquela situação na rua de uma pessoa que você nunca ouviu falar e, citando o mesmo exemplo, para não ser menos didático, essa pessoa para na faixa branca. Se você vai falar com essa pessoa e percebe que a pessoa é uma pessoa embrutecida, você pode, muitas vezes, deixar de falar com essa pessoa. Claro, você não é o fiscal do planeta, mas se você tiver uma oportunidade depois de conhecer essa pessoa, saber onde mora, onde fica, e ela repetindo essas atitudes, você poder conversar com ela educadamente é uma forma que ocorre. A outra oportunidade é quando você já conhece essa pessoa que parou o carro na rua, como eu citei, era o presidente da Casa Espírita ou o diretor da Casa Espírita. Claro que você, quando vai elogiar alguém, você elogia em público, mas quando você vai corrigir alguém, você corrige de forma isolada. Então, num dia que você encontrar com essa pessoa no centro espírita, tiver uma oportunidade, aí você fala, olha, Sérgio, você parou outro dia na faixa de pedestre, queria te dar um toque, não para não, porque pega mal, é ruim, as pessoas não conseguem andar na faixa de pedestre quando você para ali. Então, isso teria uma aceitação melhor. Então, seriam nessas 3 situações que eu acho que você deva pensar em corrigir. Tem uma outra colocação do Sérgio Ossolski, o irmão de Vladimir. Ele diz o seguinte: temos que tomar cuidado com pessoas que se aproveitam das minorias? É uma pergunta ou uma exclamação? É uma colocação, ele não colocou como pergunta, mas ele coloca assim como uma informação. Temos que tomar cuidado com pessoas que se aproveitam das minorias? Ou seja, será que eu queria fazer uma pergunta? Pode ser. Eu penso da seguinte forma, Sérgio, obrigado pela colocação. Muitas vezes a gente ajuda uma pessoa e essa pessoa está se aproveitando da caridade alheia. Mas até mesmo nessa hora, a sua intenção, como a gente viu no estudo de hoje, a sua intenção era boa. E isso é o que importa. Claro, se você perceber que a pessoa é um estelionatário, você não vai ajudar ela de novo. Mas no dia que você ajudou, a sua intenção era boa. E o que vale é a intenção, meu amigo. Se a sua intenção era boa, é importante que você se sinta bem. E aí você vai ver se é um estelionatário, se é uma pessoa que explora a caridade alheia. É claro que com o passar do tempo ela vai deixar de receber essa ajuda, esse apoio. Mas a gente não pode nos embrutecer, nos tornarmos indiferentes ao sofrimento das minorias, que existe um discurso muito grande em não ajudar as minorias, porque eles têm pouca representação. Então, eles contam com poucos votos, e o nosso planeta, infelizmente, é um mundo voltado para a política. Então, se a Casa Espírita puser um olhar e destacar a ajuda para essas minorias, nós vamos estar fazendo o mesmo trabalho que os cristãos primitivos fizeram lá atrás, ajudando as pessoas que eram expulsas da cidade, as pessoas que tinham deficiência física, as pessoas que eram apedrejadas muitas vezes e sobreviveram, as pessoas que eram muitas vezes prostitutas, pessoas drogadas, pessoas leprosas e assim por diante.
Nós temos tudo isso ainda hoje na nossa sociedade e são as minorias que nós precisamos de ajudar. Vejam os absurdos que ocorrem em relação às opções sexuais, que ocorrem em relação às opções das relações entre as raças, enfim, para assim sinalizar, só para vocês terem uma ideia, a medicina estuda uma célula de uma negra chamada Henrietta Lacks, e essas células, há mais de 50 anos, elas são cultivadas em laboratório. Como ela era negra, no Hospital John Hopkins, nos Estados Unidos, foram retiradas essas células dela. Durante 15 anos, ela ficou enterrada sem nem se saber a lápide de qual era, e eles, durante esse período todo, desenvolveram, inclusive, a vacina da poliomielite com as células dessa Henrietta Lacks. E, muito tempo passado depois, hoje em dia, que está sendo reconhecida a ajuda que essa negra fez para a humanidade, desenvolvendo várias vacinas, e até hoje, quando se estudam as células HELA, são as iniciais da palavra Henrietta Lacks. E muitas pessoas do meio acadêmico e científico nem sabem dessa história, e somente 15 anos depois é que a família conseguiu o reconhecimento dela como uma pessoa que ajudou a humanidade. Então, olha a quantidade de preconceito que ainda acontece, nós estamos falando de coisa bem atual, ainda acontece entre nós. Como ela era negra, pegaram suas amostras de célula e nunca nem sequer falaram com a família, de forma involuntária. Então, existe uma necessidade muito grande da nossa sociedade de despertar e conseguir caminhar lado a lado, um ao lado do outro, principalmente em relação às minorias, porque eles não têm representatividade. Okay? Bom, essas foram as colocações, né, Sérgio? Tem muita gente agradecendo a palestra, elogiando. Agora vamos à prece final para a gente fechar, então, o nosso trabalho de estudo. Perfeito. Meus irmãos, vamos juntos unir o nosso pensamento, agradecidos por estarmos neste planeta, no momento certo, na hora certa, na família certa, no local certo. E assim entendermos que, vindos do mundo da erraticidade, preparados para esse momento, vamos juntos, unidos, nos ajudando uns aos outros por uma sociedade melhor, mais justa, mais presente na vida de cada um de nós, a presença do Cristo, para que Ele possa nos intuir, nos inspirar e assim podermos, assim juntos agradecidos por um planeta que nos serve de hospital, nos serve de escola, nos serve de aprendizado, que cada momento possa ser uma oportunidade de aprendizado boa ou ruim, e assim, com a força do pensamento, vamos enviar o nosso agradecimento e essa imagem benfazeja desse pensamento possa adentrar o lar de todos nós. Aqueles que não puderam estar aqui conosco recebam esse bálsamo revitalizante. Aqueles irmãos que se encontram nos hospitais possam ser agora abençoados. Esses que passam pela nossa tela mental possam receber esse bálsamo revitalizante. E aqueles irmãos que se encontram ainda em processo de comércio do corpo, que possam voltar ao caminho da luz. Os irmãos que se encontram em situação de aprisionamento, que possam receber a visita de suas mães espirituais e assim voltarem ao caminho do bem e do amor. Que esses irmãos que se encontram hoje lutando contra a infecção do Covid possam ter o merecimento e a oportunidade de se recuperar e assim retornar às nossas situações do cotidiano mais fortalecidos e ajudando na imunização. Vamos juntos entender que todas as provas que nos são apresentadas são provas de oportunidade, da presença de Deus, nos trazendo muitas vezes provas muito mais atenuadas do que as que verdadeiramente precisaríamos de passar. Como se estivéssemos pagando essas provas
de maneira parcelada, de maneira dividida, para que assim possamos suportar melhor. E assim, agradecidos a todos os nossos espíritos guias que estão conosco hoje, nos auxiliando e em toda a jornada, agradecidos a Maria Santíssima pela presença das Marianas em todos os hospitais, e agradecidos, acima de tudo, a Deus e ao nosso irmão querido Jesus, vamos nos despedindo, sabendo que durante essa jornada todos estamos juntos por uma sociedade melhor. Fiquem conosco, bons espíritos, hoje e durante toda a semana. Graças a Deus. Muito obrigado, Sérgio. Nós agradecemos a oportunidade desse estudo, foi muito interessante. Gostaria de avisar ao nosso público que compartilhem, se gostaram do vídeo, se gostaram da live, compartilhem. Depois dá uma curtida, porque vai para o nosso canal do YouTube, dá uma curtida e também compartilhe também através do canal do YouTube. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Sérgio, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Excelente palestra, um bom estudo, falando de sociedade, agora nesse momento tão difícil que a gente está atravessando. Fique com Deus, que Jesus sempre te ilumine. Muito obrigado. Muito obrigado.